Bom dia, pessoal. É um prazer enorme voltar a estar presente com vocês aqui. Meu nome é Miriam Aquino, eu sou diretora do Telesíntese da Momento Editorial e nós estamos aqui hoje realizando o Inovatic de 2021. É um evento que a gente promove voltado para os provedores regionais de internet. Hoje, amanhã e sexta-feira, nós temos temas, assuntos e vários executivos e líderes do setor, do governo, da agência, para tratar de diferentes assuntos que interessam os investidores e pequenas empresas, que são as que estão levando banda larga, fixa para o interior do país. É um prazer enorme estar com vocês. Esse evento, além de ser promovido pelo Telesíntese, ele também conta com o apoio, a participação do Ponto ISP, que é o outro site da nossa editora, da Momento Editorial, que é voltado especificamente para os serviços e soluções que são prestadas, oferecidas para as redes dos provedores de internet. E eu queria anunciar também, não vou falar muito, porque eu sei que já está todo mundo aí doido para ver as pessoas falarem, não eu, é que nós da Momento Editorial, acabamos de lançar esse mês um novo site de notícias, ele chama Digital Money Informe, é um portal de notícias voltado para o mundo do sistema financeiro digital. Esse mundo está ficando muito unificado, né? As soluções digitais estão perpetrando para todos os segmentos econômicos e a gente achou, então, que era a oportunidade de também acompanhar essa revolução que está acontecendo no mercado financeiro. Então, é um prazer enorme se vocês puderem dar uma clicada lá e conhecer o nosso novo site, é www.digitalmoneyinforme.com.br. E aqui, então, hoje nós vamos começar o nosso dia com uma personalidade certamente muito ilustre, tem muito para falar para a gente, que é o Vitor Menezes. Ele é o secretário executivo do Ministério das Comunicações. Ele já foi da Anatel, já foi na Superintendência de Serviços Privados, fez assessoria jurídica para a presidência da Anatel. Ele é advogado, especialista em direito administrativo e gestão pública, dos serviços públicos também de telecomunicações. Ele hoje tem um papel super importante no Ministério, além de cuidar dessa área que ele conhece e gosta, que é telecomunicações e expansão da universalização e do acesso para a população. Sempre foi o objetivo e a meta dele, seja como regulador agora, como auxiliador e formulador de políticas públicas. O Vitor sempre esteve muito engajado nas buscas de soluções para ampliar o acesso da nossa população brasileira. Vitor, muito prazer, muito obrigado por você ter vindo. Ele está aqui com a gente, vai ter uma apresentação, ele vai falar sobre os programas do governo sobre o Norte e o Nordeste conectados, e depois, quem quiser fazer perguntazinha, ele vai dar um tempinho para a gente para responder. Podem mandar para o sistema e aí eu encaminho a pergunta para ele, tá bom? Bem-vindo, Vitor, e é com você a palavra. Bom dia, Miriam, bom dia a todos. Quero agradecer a você mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Você que está nos assistindo aí, muito bom poder também estar compartilhando, mesmo nesse período difícil, a gente está aqui online, podendo compartilhar algumas informações. Eu queria falar rapidamente sobre os dois programas aqui. O programa Norte Conectado, o Nordeste Conectado, é um programa que nós já estamos desenvolvendo desde o início do governo. Começamos lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, né, e eu vou passar alguns slides aqui para atualizá-los da informação desses dois programas, né? Então, esse programa do Norte Conectado, ele é um programa que apresenta soluções para aquelas áreas onde a gente tem os piores números de acesso à banda larga, né? Então, a gente tem a maior proporção de municípios que não têm acesso à internet, menor densidade de acessos de banda larga fixa para o domicílio. Enfim, se a gente olhar as pesquisas, a gente vê que precisamos realmente gastar um esforço entre o Norte e o Nordeste. Então, falando especificamente do Norte, ele é um programa que visa implantar um backbone robusto na região da Pan-Amazônia, né, que vai ser desenvolvido a priori com a RNP, né, que vai fornecer acesso compartilhado à infraestrutura aos prestadores de serviço, né, o que é uma modelagem interessante, porque a gente não quer ser o detentor
nem o utilizador maior da infraestrutura. O que nós queremos é poder permitir que vocês, prestadores, as empresas de conexão à internet, possam utilizar dessa infraestrutura. E a Rede Nacional de Pesquisa já tem uma experiência muito boa nisso, no sentido de fazer acordos de troca de capacidade com os provedores, de maneira que eles possam utilizar dessa infraestrutura e nos entregar também algumas coisas, como manutenção, como a parte de conectividade para órgãos públicos, etc. Então, esse é uma estrutura que deve perpassar por rios da região amazônica, então vamos passar pelo Rio Amazonas, Rio Negro, Solimões, Madeira, Purus, Juruá e Rio Branco. Às vezes o mesmo cabo acaba cruzando aí mais de um rio. E também a ideia é que nós possamos não somente ter o backbone, mas também ter o backhaul, ou seja, a gente possa construir redes de acesso nos municípios de forma a que esses municípios possam ter acesso à internet, porque às vezes o backbone está localizado a 50 quilômetros, mas isso na região amazônica dificulta muito o acesso daquele município. Então, a ideia é que a gente possa construir uma rede completa. A ideia, como eu falei, é que a gente possa atender políticas públicas de diversos órgãos, né? Aqui há uma parceria com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Educação, com o próprio MCTI. Então, a ideia é que a gente possa fortalecer várias áreas aí de políticas públicas de cada um desses ministérios, né? O primeiro trecho, inclusive, teve contribuição de diversos ministérios, e é isso que a gente quer fazer. A gente quer servir também a outras políticas públicas. A ideia aqui é alcançar 60 municípios, mais de 2.000 escolas, vai beneficiando aí quase 1.700.000 alunos, entre unidades de saúde e hospitais, quase 50 unidades, sem contar os órgãos do Poder Judiciário, as delegacias, né, os tribunais, os fóruns, enfim, que podem ser beneficiados com essa infraestrutura. Podem e vão ser beneficiados com essa infraestrutura, né? Cito aqui também os institutos federais de pesquisa, institutos de ciência e tecnologia, unidades de segurança pública, né, delegacias, postos de segurança, e isso deve alcançar a população aí de mais de 9 milhões de pessoas. Se nós considerarmos que o Brasil hoje tem em torno de 36 milhões de pessoas não conectadas, a gente está falando que nós vamos resolver aí um quarto do problema de conectividade do Brasil com essa infraestrutura na região norte. Uma coisa que é importante também é que a gente tem desenhado um modelo de negócios em que esse cabo é autossustentável, ou seja, a gente não vai precisar colocar recursos, né? A RNP, como eu falei anteriormente, vai exercer a governança desse programa e vai selecionar um operador neutro que possa disponibilizar essa infraestrutura localmente. E esse operador neutro, ele vai entregar para nós aí algumas contraprestações, como manutenção do cabo, conectividade de alguns órgãos públicos. Nós fizemos aí uma chamada para definição do modelo do projeto, né, desse primeiro trecho. Isso já está em andamento, temos uma consultoria que tem nos ajudado a desenvolver esse programa também. Esse aqui, pessoal, é o desenho das infovias, né? Então, como vocês veem aí, são 8 infovias, sendo que já tem 2 infovias construídas, que é esse aí, PAC 01 e PAC 02, onde vocês estão vendo aí que é Manaus-Barcelos e Manaus-Tefé, é o programa Amazônia Conectada do Exército. Inclusive, há uma intenção aqui dos 2 ministérios de se realizar uma integração dos 2 programas, né? Isso é bastante interessante. Então, nós estamos começando pela Infovia 00, essa em azul aí, que é a Infovia Macapá-Santarém, e a Anatel já aprovou aí recursos para a Infovia 01, que vai ligar Santarém a Manaus. Ou seja, imagina que a gente vai ter aí Macapá-Santarém, Santarém-Manaus, Manaus-Barcelos e Manaus-Tefé, tudo construído aí em algum tempo, e isso nós já estamos praticamente com recursos garantidos. O restante, a gente espera ter os recursos do edital do 5G, que nesse momento está no TCU. Caso haja aprovação, como foi proposto, nós teremos aí todas essas 8 infovias construídas e sendo operadas de maneira bastante sustentável. Aqui são as cidades impactadas em cada trecho, não vou detalhar muito, vou falar aqui só das 2 primeiras, que é o que
a gente já está desenvolvendo agora. Então, a primeira é Macapá-Santarém, 750 quilômetros, passa pelo Rio Amazonas e vai alcançar aí Alenquer, Almerim e Monte Alegre, além das duas cidades de ponta, né? Macapá e Santarém. A Infovia 01, que é aquela que vai utilizar recursos da sobra da TV digital e dos 700 MHz. Vai ligar Santarém a Manaus e passa por essas cidades aí. Curuá, Itacoatiara, Juruti, Óbidos, Oriximiná, Parintins, Terra Santa e Urucurituba. Consegui. São 920 quilômetros aqui essa extensão. Então, se tudo der certo, a Infovia 01 e a 02 são quase 1.700 quilômetros aí de fibra ótica na região norte. Esses são todas as infovias, depois eu posso deixar essa apresentação, né, e vocês podem conhecer melhor o detalhamento. Aqui é um detalhamento maior um pouco da Infovia 00, né, para vocês verem aí como é que é o percurso do cabo, as cidades por ela, onde elas estão passando. Então, veja aí a Macapá, Almerim, Monte Alegre, Alenquer e Santarém. Na verdade, Alenquer está um pouco mais acima, é uma perninha que a gente puxa mais para cima, aí, andando no leito do Rio Amazonas. Então, aqui estão todos os benefícios, são 24 pares de fibra, 100 gigabits por segundo aí a capacidade, as escolas vão receber aí pelo menos 100 megabits por segundo, mais a rede Wi-Fi, enfim. A ideia é que a gente possa ter um projeto também de longo prazo, 20, 25 anos, de maneira que isso possa ter uma rentabilidade para quem for o nosso parceiro. Tá? O que a gente está em execução aqui, o que a gente já realizou, né? Então, a gente já estamos trabalhando aqui com a definição da tecnologia, com o estudo hidrográfico, que vou mostrar na sequência, praticamente finalizado, o início do licenciamento ambiental, isso também a gente está contando aqui com o apoio dos outros órgãos de governo para poder andar mais rápido, a definição do modelo, né, de negócio, a instalação dos cabos, a compra dos cabos já foi feita, enfim. Aqui é para vocês verem em que pé que nós estamos aqui. A gente tem aqui o licenciamento ambiental, já está quase finalizado, o estudo hidrográfico também, o cabo já foi comprado, então logo, logo ele está chegando aí. Os containers, onde vão ficar os data hubs, aí já tem também, já está em andamento. As instalações subaquáticas e terrestres que precisam ser feitas, as conexões. Então, tudo isso aí é o status do programa nesse momento, tá bom, pessoal? Então, se a gente fosse colocar aqui numa régua, no geral, a gente está aí em torno de 45% do projeto concluído, 42%, 45%. As próximas atividades aqui é concluir a fabricação e o transbordo do cabo, ou seja, trazer esse cabo de lá para cá, finalizar o estudo de rota aprimorado, a gente já fez uma primeira linha, agora precisa só fazer alguns aprimoramentos, finalizar o licenciamento ambiental, as instalações, e aí operar, né? Fazer a operação. A ideia é que ano que vem a gente possa estar com esse cabo em operação. Fora isso, a gente tem uma série de outras políticas públicas aqui que também envolvem o norte, né? Então, a gente tem o Wi-Fi Brasil, que é aquela conexão gratuita à internet de banda larga utilizando o nosso satélite. Nós já instalamos aí mais de 13 mil pontos, sendo que boa parte deles estão na região norte. E agora estamos também colocando sinal aberto de Wi-Fi em algumas localidades, né? Então, aqui é um zoom na região norte, vocês veem aí quase 4 mil pontos, quase 400 municípios instalados. Isso entre 2018, na verdade é 2019 aí, que 2018 a gente nem estava podendo usar o satélite ainda, 2019 até 2021, né? A maioria são escolas rurais e unidades de saúde, mas aí a gente tem também, né, outros aqui são comunidades quilombolas, aldeias indígenas, unidades de segurança pública, delegacias, postos de fronteira, etc. Aqui embaixo estão os estados onde isso foi instalado, né? Então a gente vê aí Amazonas e Pará com a maioria dos pontos, tá bom? Tá. Um outro dado aqui é que a maioria está em áreas rurais. Outro programa é Cidades Digitais, onde a gente realiza a construção de infraestrutura para algumas cidades. Fizemos aí 16 cidades na região norte, 9 no Pará, 3 no Tocantins, 3 no Amazonas, 1 no Amapá. E são essas cidades aí que vocês estão vendo no mapa, né? Então, aqui são algumas fotos, né, de algumas instalações que nós fizemos aí.
Por exemplo, tem lá lá em Manacapuru, por exemplo, a gente botou Wi-Fi em postes de iluminação pública, na Câmara de Vereadores, cabos óticos lá, enfim. Aqui, Coari também, com uma série de benefícios que nós levamos ali à população, né? A Serra do Navio no Amapá. Enfim, pessoal, para finalizar, quero falar aqui rapidamente do Norte, do Nordeste Conectado. Esse também é um programa de infraestrutura de fibra ótica, utilizando aí a infraestrutura que a RNP já tem. Então, ela já tinha essa figura verde aí onde já estava construído. E aí a nossa ideia, quando nós chegamos aqui, era fortalecer um pouco mais da parte do interior aí do Nordeste com essa infraestrutura em vermelho. Tá? Então, a ideia é que nós tenhamos uma série de benefícios, quase sempre voltados aí para a educação, né? São 1.317 escolas que são financiadas aí pelo MEC, mas envolvendo a coordenação aqui nossa e da RNP, instituições federais de ensino, estaduais e privadas relacionadas com o sistema RNP também foram beneficiadas, né? Aí, o programa beneficia 16 milhões de pessoas, são 6.500 quilômetros de fibra óptica iluminadas, né? A gente usa as redes de energia, a fibra óptica que vai nos para-raios ali das redes de transmissão. Nesse caso aqui, estamos utilizando a rede da Chesf, né? Fizemos um investimento aí aproximadamente de 60 milhões, com recursos tanto do MEC quanto do MCTI, uma vez que esse processo nasceu lá. Então, como vocês sabem, a ideia é expandir a infraestrutura de fibra ótica no Brasil, pegando 16 cidades polo, ou seja, são cidades que conseguem influenciar outras cidades menores, né? Então, isso é interessante. Deixa eu só tirar esse bipipi aqui. A ideia é que a gente possa, a partir de cidades que têm o poder de influenciar outras, trazer essa infraestrutura. Porque a gente sabe que quando chega a infraestrutura naquela cidade, as demais vão acompanhando, os provedores sabem muito bem disso. E interiorizar aí o acesso à internet, atingindo universidades, escolas públicas e hospitais. Tá? Aqui são as cidades que nós fizemos, né, em áreas urbanas. A ideia, como falamos aqui, integrar, né, o Nordeste ao backbone nacional, ter uma infraestrutura com o Estado e com os provedores, sendo compartilhada, aliás, com eles, né? Sem vocês aí, provedores, esse programa não existiria. A ideia é poder compartilhar com vocês mesmo, fazer aquelas trocas que vocês já estão acostumados. Aqui foram os investimentos que foram feitos, o investimento foi feito, 60 milhões, parte do Ministério das Comunicações aí, MCTI, parte do MEC, tá? E aí a gente já tem os status aqui, né? 5 cidades conectadas à rede troncal, são essas aí, redes metropolitanas em implantação em 16 cidades polo, previstas no projeto. A ideia é que, como eu falei antes, a partir dessas cidades polo, a gente possa alcançar aí 77 localidades em toda a região Nordeste em 4 anos. Bem, era isso que eu queria apresentar para vocês aqui. Desculpa se eu passei do tempo aí, Miriam. Ô, Vitor, muito obrigada. Acho que já deu para se dar uma boa visão sobre qual é o programa, né, que está sendo tocado. E eu já tenho uma perguntinha aqui de um espectador, do Herbert. Ele está perguntando o seguinte: quais são as contrapartidas que as operadoras vão ter que oferecer para utilizar o backbone que vocês vão Então, construir? isso está sendo modelado agora, mas de um modo geral, o que a gente quer, Miriam, é não ter gastos. Então, a gente quer que todo o OPEX seja feito pelos nossos parceiros, né? Então, manutenção do cabo. O cabo rompeu. A gente quer ter um parceiro que vá lá e faça a emenda do cabo, né? Precisa fazer uma troca de um determinado equipamento que apresentou um defeito. Obviamente, se estiver na garantia, vai ficar mais fácil. Se não tiver, que essa empresa faça isso. E também que ela faça a conectividade, às vezes construir aí a última milha para um hospital, prover internet para um tribunal de justiça. As parcerias seriam essas, né? Prover o serviço. E, em troca disso, ela pode explorar o cabo comercialmente. Tá. Agora, Vitor, só para eu entender um pouquinho, naquela análise que o TCU fez do primeiro projeto, uma
uma das críticas ou das avaliações que ele fez sobre o projeto, que foi mantido pelo Ministério, que é aquelas duas perninhas lá que você indicou em pretas, é de que houve muita dificuldade de você justamente manter o programa, né? Que ele foi descontinuado, porque rompia, você não tinha verba no orçamento e tal. Como é que vocês, efetivamente, nessa estrutura, mesmo indo para se o TCU liberar no edital do 5G, porque lá está previsto só a construção do estou entendendo Isso. que é só a construção da infovia, né? Como Sim. vocês imaginam, efetivamente, que esse projeto fica de pé? Então, essa parte da operação e manutenção da infraestrutura e da exploração é o que a gente quer estabelecer agora, né? Então, a gente está fazendo essa Infovia 00, que a gente tem adotado aqui como um projeto piloto. Tanto é que a gente contratou uma consultoria para nos ajudar a desenvolver um modelo de exploração. A gente já entende a principiologia, que é a mesma que a RNP utiliza atualmente. Vários provedores aqui que nos assistem devem ser parceiros, inclusive, da RNP. Ou seja, a RNP troca a capacidade com você e também, às vezes, exige de você algumas contrapartidas. No grosso modo, é isso. Com isso, a gente diminui a nossa necessidade de operar o cabo, né, e dá a ele uma expectativa de que não vai trazer despesa para nós, porque o que aconteceu lá, que foi apontado pelo TCU, foi exatamente isso. Como é que você mantém o cabo? A gente aqui não tem estrutura, eu não tenho um mergulhador aqui para ir lá e mergulhar no rio e emendar o cabo, entendeu? Então, a ideia é que a gente possa ter parceiros que façam isso em troca da exploração do cabo. Ok. Mais duas perguntinhas antes da gente se despedir. Uma é do Carlos Aurélio Oliveira Gonçalves. Ele pergunta, não sei se você sabe, porque acho que é muito técnica, como estão as fibras apagadas nas torres da Chesf, da Telebrás? Você tem alguma ideia ou não? Isso é muito As específico. torres da Chesf e da Telebrás, eu não sei dizer o status, né? Tá. Eu sei que há convênios aqui, tanto com a RNP quanto com a Telebrás, para acendimento de fibras. Ok. Então, agora cada uma, eu não A sei te gente vai ter dizer uma agora. mesa com a RNP daqui a pouco, aí acho Pronto, que a anota gente... essa pergunta e entrega para eles. Isso. E a outra pergunta é do Luiz Otávio de Albuquerque, Maranhão. Ele pergunta o seguinte: qual é o critério de escolha para o operador neutro dessa infovia? Como é que vocês vão fazer isso? Então, a gente deve fazer um processo seletivo, e aí a gente não definiu no detalhe, mas, por exemplo, a gente pode exigir aqui, pode colocar como um critério de seleção aquele que apresenta, vamos dizer assim, e temos a intenção de realmente tocar para frente esse projeto, utilizando de um ou outro recurso. Mas eu acredito que vai dar certo lá no TCU. Estamos otimistas. Ok. Vitor, muito obrigada. Acho que ajudou bastante a gente. A sua apresentação vai ficar disponível para todo mundo, então, certamente, quem tiver mais dúvidas, depois a gente pede para encaminhar para você e para a sua assessoria poder responder. Tá certo? Tá, joia. Muito Obrigadão, obrigado. Vitor. E espero na próximo evento, que vai ser em novembro, para o Sul-Sudeste, para os provedores sul. São tantos que a gente precisa, mesmo virtual, focar um pouco o nosso debate. Que bom. Obrigadão, Bom, Vitor. obrigado. Bom dia, pessoal. Um Bom abraço. dia.